Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem, todo mundo se vacinando, se cuidando, né? Vamos começar aqui, acho que eu tô uns 5 minutinhos atrasada. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Se bem que essa live vai ficar gravada, né? Então eu posso ir aqui iniciando o nosso papo. Falar de sexualidade infantil e na adolescência às vezes não é uma tarefa muito fácil, nem para quem vai falar, nem para quem vai ouvir, muitos pais, né? Mas a gente precisa falar desse assunto, a gente precisa evoluir e crescer com as crianças nesse assunto e orientá-las também nos nossos lares, nas escolas. Um adulto, né, proteger uma criança é importante para prevenir muita coisa. E aí nesse papo da psicologia aqui, né, tem uma amiga, a gente se conheceu na pandemia e a gente tem feito várias parcerias, vários trabalhos juntas, tudo online. E aí, como a gente gosta de conversar bastante, de falar, as duas têm experiências em escola, né? E a gente não tá podendo fazer muita palestra por aí, enfim, ainda tá tudo muito restrito. A gente tem esse meio de comunicação aqui maravilhoso, né, para poder contribuir e falar desse assunto. Vou chamar aqui a Larissa para ela poder se apresentar também, falar do espaço dela. Vou chamá-la aqui. Oi, Oi, Mari, boa noite, tudo bem? boa noite, Lu. Boa noite para todo mundo que for entrando. Então é um prazer estar aqui, né? Convite aí da Lu, porque a gente sempre troca várias figurinhas, né, em função da nossa experiência parecida, mas sempre é interessante ter mais, tem nosso lugar de fala, que é o lugar de quem já atua na educação, quem atua na psicologia clínica, né, com esse público ou com as famílias, né, orientação, quando nos vem, principalmente por ser psicóloga, né, sempre nos vem algumas perguntas difíceis às vezes, que não é que a gente tenha respostas prontas, né, de como orientações, sim, a gente tem, mas não respostas únicas, né, de que qual é a única, não existe uma única forma, uma receita de bolo, né, para tornar esse assunto às vezes mais fácil, assim, dependendo da idade da criança, né, ou do adolescente, a gente vai ver uma diferença, né? A gente tem que ter um tom diferente quando vai falar sobre esse assunto e com as famílias também. Então a gente se propôs, né, Lu, a conversar, mas de uma forma mais aberta, não tanto em algo assim particular, nós duas, mas de um É, papo aberto, sem essa questão de ser um tom de crítica ou levantar alguma bandeira. Não é nesse sentido, não, né, é algo mais aberto, porque a gente sabe que é um tema difícil, né, e às vezes de abordar nas famílias, às vezes é um tabu ainda, né, a gente fala meio por cima, às vezes, né, nem exato. sabe muito bem como começar, principalmente os adolescentes, né, como abordar, assim, sem ser algo extremamente constrangedor. Então, é a nossa proposta, né, para essa quinta noite, para a gente poder conversar e poder lembrar um pouco das nossas vivências também, né, não só como educadoras, como psicólogas, mas quem já esteve nessa fase, né, como é que era essa questão de desenvolvimento humano, que eu acho que esse é o plano de fundo para hoje, né? Muito mais uma questão de pensar, né, formas, estratégias específicas de como abordar o assunto. É a gente também lembrar das nossas vivências, né? Como é que foi para nós, que hoje nós estamos no lugar de adulto, mas a gente já foi criança, já foi adolescente. Como é que pra gente vivenciou Exatamente. isso, né? É um bom exercício, né? Quando a gente olha para nossa história
e tá tendo que lidar aí com filhos ou com algum sobrinho, com algum afilhado, com amiguinhos dos seus filhos também. Quem tem criança aí no período escolar sabe que desde pequenininho essas descobertas vão acontecendo, essas perguntas vão surgindo, a famosa pergunta, né? Como que eu nasci? Da onde que eu vim? E as crianças começam a ter curiosidades também desde pequenininho, quando eles principalmente estão na educação infantil, começam a perceber as mudanças. A criança com 3 anos de idade, ela já começa a perceber, por que que o meu pipi é para fora e o dela é para dentro? Então ela começa já a ver as mudanças. Menina tem cabelo comprido, às vezes menino também tem cabelo comprido, né? Então a criança sai desse universo familiar, entra num contexto escolar, que é o primeiro campo social, tá aí a Larissa também, que estuda bastante sobre a psicologia social, né? Que é esse olhar que a criança vai tendo desde pequenininho, vai apresentando essas curiosidades, e aí a gente vai respondendo também para a criança aquilo que ela perguntar. E aí, à medida que ela. Tem até o comercial, né? Que esses dias Larissa me mostrou, um comercial super legal. Pena que não tem como a gente colocar alguns materiais aqui também como suporte, né, para essa conversa. Mas era um comercial onde a mãe estava fazendo comida e a menina na mesa, ela pergunta: mãe, o que é virgem? A mãe elabora todo aquele discurso, né, para falar de uma forma sutil, longa resposta. Aí a menina diz: e extra virgem? O que é? Então, ou seja, era só o azeite que ela queria saber o que era ali naquele momento, e a mãe elaborou uma grande resposta, né? Então é importante a gente também saber da criança. Onde você ouviu falar sobre isso? Por que você quer saber disso agora, filho? Às vezes a gente não vai conseguir também, se a pergunta for muito cabeluda, assim, a gente de repente vai estar preparado para responder naquele momento e tudo bem. Você dá uma disfarçada. Filho, eu já te respondo isso, só um minutinho. E aí você pensa e depois em outro momento, ou de repente, se estiver na frente de outras pessoas, podemos falar disso daqui a pouquinho? A gente volta nesse assunto? Você chama a criança e vai explicar o que ela precisa saber ali, até aonde ela precisa saber, né? Mas é importante os pais terem esse diálogo também em casa, né? Era essa a nossa preocupação, né, Larissa? Que a gente estava falando, assim, que a gente não tá levantando nenhuma bandeira, a gente levanta, na verdade, a bandeira da saúde mental, né? Para que as crianças se sintam bem, em se comunicarem, em se expressarem, porque quando uma pessoa, qualquer ser humano, experimenta, assim, essa sensação de não ser espontâneo, alguma coisa tem na sua essência, porque não está conseguindo se comunicar, não está conseguindo ser quem ele é, e eu acredito que todo pai, toda mãe, qualquer pessoa que convive com criança, não espera isso de uma criança, né? A gente tá aqui para incentivá-los nas suas potencialidades para eles serem felizes, para eles se desenvolverem, como a Larissa está falando. A gente está focada no desenvolvimento humano e a sexualidade, ela é da condição humana. Todos nós passamos por isso, né, Lara? Seja curiosidades, seja amizades, a afetividade em si, ela vem desde bebê, né? Quando uma criança vai mamar no seio da mãe, ela já estabelece ali aquele afeto, ela já começa a perceber a separação, o seio e a mãe, e idealizar aquela, né? Porque ela entra na zona, Ai, me ajuda, Larissa, na fase oral, né? Ela tá na fase oral. Zona erótica, que é a oralidade, né? Essa questão de a gente sentir prazer e Então, depois aqui... tem uma reflexão, né, lá na frente com comida, né? É interessante sempre quando a gente pensa que o desenvolvimento humano tem diversas abordagens, né? Às vezes as pessoas acham que é só uma questão psicanalítica, só os estudos do Freud, mas vai para além disso. Tem outros teóricos que também nos dão uma grande contribuição para o entendimento, né? E como a Lu estava trazendo, a questão são fases, né? Cada etapa sempre tem sua fase.
E até pensando numa questão de mais psicanalítica, né, que o pessoal às vezes tem assim uma certa curiosidade e salta os olhos, né, para o tema, que é pensar assim, essas zonas erógenas, né, a oralidade, fase anal, da latência. Então, assim, as fases psicossociais do Freud, que na época foi um escândalo, e para quando tu vai Uhum. chegar a se deparar com um material desses, às vezes também hoje, por incrível que pareça, parece algo escandaloso, assim, né? Dizendo, aqui tem uma criança, né, sente prazer, sendo que a conotação, a gente dá ao adulto, dá uma conotação sexual, e que não é esse o caso. Né? A questão de sentir prazer não tá ligado com essas questões mais restritas, assim, do ato em si. Então, é algo mais simbólico, mais no campo do subjetivo, do abstrato. E às vezes as pessoas olham e pensam, meu Deus, mas esse texto devia ser censurado. Aham. Tem porque Não, não se tem muito for ver. entendimento, né? Coloca as palavras, lê as palavras, né, que são o vocabulário, de uma forma mais, às vezes, literal, assim, achando que é uma coisa, mas é outra. Ao pé da letra, Sim, né? Não, esse é o nosso entendimento já enquanto adulto, porque evoluímos sim. e temos outros recursos emocionais para dar essa conotação para a criança, não. Não tem nada a ver, né? E entrando assim nessa linha social, Lari, que a gente estava falando dessa construção, fala um pouquinho, né, que a gente estava conversando desde pequena, as nossas influências, né, da família, do pai, da mãe. É uma conversa que eu tava tendo com a Lu, assim, que a gente, algumas horinhas dedicadas, a gente pensando, assim, sobre a questão dessa linha de desenvolvimento humano, pensando no sentido, assim, às vezes a gente pensa essa construção social, de gênero, o que que é o papel da mulher, o que que de fato é ser homem, é ser mulher hoje em dia, na nossa sociedade brasileira, a gente vai vendo que tem vários modelos e que tem uma influência bastante da nossa cultura. E não é algo, é algo que vem lá desde a concepção, do nascimento, da gestação, que a gente vai pensando, né, tendo o imaginário dos pais, se vai ser menina ou se vai ser menino. Tem alguns pais que optam por não querer saber o sexo da criança, porque não faz tanta Foi meu diferença. Foi o Um meu caso, exemplo, né? gente, porque são parentes, né? Uma criança que foi desejada durante 8 anos, e aí vai ser menino, vai ser menina. Falei, gente, eu tinha um medo tão grande de ficar grávida e tudo mais. Eu falei, eu vou conseguir devolver esse bebê? Não vou. Então, se for menino ou menina, tá ótimo, porque eu penso que todos os pais desejam que os filhos venham com saúde, Sim. em primeiro lugar. Depois, gente, né? Então o quarto de bebê, assim, foi tudo fundo do mar. Pronto, maravilhoso. Não teve esse negócio rosa, Que maravilhoso. azul. Tem até aquele, os chás, né? Agora de. Agora tem a nova onda, né? Tendência de moda, que é o chá de revelação, que é quando vai a família, né? Vai pegar aquele balão e pá, espeta o balão e sai ali ou uma cor azul ou algo que sai assim de surpresa para anunciar para a família, né? De fato, então, qual é o sexo da criança. Então, quando a gente pensa nessas questões culturais ou por uma perspectiva não só de desenvolvimento humano, mas de psicologia social, a gente vai vendo também essa, essas questões engraçadas, assim, que anos atrás a gente não ia se deparar com isso, mas hoje é um grande evento reunir a família para dizer, claro que antes, em outra época, já existia essa expectativa, né? Ser menino, ser menina, mas hoje tem uma outra cara, né? Uma outra forma de esse evento social, esse ritual social da questão já começa assim do que essa pessoa vai ser, né? O que já é É, esperado, né? Então no imaginário ali da isso. família, eu quero muito que seja, às vezes vem uma coisa mais determinada, assim, eu sempre sonhei em ser mãe de menino, sempre sonhei em ser mãe de menina, ou eu quero um casal. Então vai dessas questões que são uma mescla de questões culturais, mas questões também mais subjetivas de cada família, né? Do que a pessoa espera. E às vezes o que gera certa confusão é, bom, eu sempre sonhei, né,
em ser, sei lá, eu não tô falando de um exemplo hipotético, né? Não tô falando de mim mesmo. Sim. Mas, sei lá, uma mãe, sempre sonhei em ser mãe de menina, né? Daí o quarto já tá pronto, né? Eu já sei toda a decoração, vai ser tudo rosa ou com tons de lilás. Então tudo tá arrumadinho. E quando descobre que é menino, né? E daí é aquela questão de frustração, assim, de opa, né? Não era. Tira toda aquela idealização que a pessoa tinha, aquele plano, né? E às vezes tem que. Tá. Né? Tem Olha, que foi repensar isso, né? exato. Esses dias atrás eu também fiz uma live com uma colega, a Alessandra, ela mora lá na Espanha, uma querida, que justamente isso, a gestação dela também foi tardia, assim, ela acho que demorou mais de 10 anos, a minha 8, ok? Então existe essa expectativa, né? É real, onde a gente idealiza o filho, isso é saudável, você idealizar, materializar para você psicologicamente, antecipar isso, né? Vou ser mãe, você tem que se empoderar dessa nova condição, ok? E você idealiza seu filho. Porém, a gente chama isso a fase simbólica, né? Depois é preciso realmente matar simbolicamente, na leitura de Freud e tal, este filho para que ele possa nascer e ser quem ele quiser ser. Porque senão existe muita cobrança, né? Isso que a Larissa está dizendo, dos pais em relação a essa criança. Não, como assim? Você não vai ser aquela menina, né? Assim, ou você não vai ser aquele menino que eu tanto esperei, que eu tanto desejei. Porque, gente, a gente está falando aqui com pais e filhos e futuras mamães e, enfim, com todos. Não quer dizer que a gente também não passou por isso. Eu também passei. Nossa, então, se eu for ter, no meu caso, eu não quis saber, né, o sexo. Então, vou ter uma criança, vou ter um filho e para isso eu preciso me preparar também. Mas se a gente faz esse exercício de entender que a gente vai ter um filho, mas que ele não vai ser nosso, ele vai ser do mundo. Busca na nossa história, como a Larissa estava dizendo, do desenvolvimento humano. Busca na sua história. Como foi com você? Você, de repente, vou contar aqui uma história. A Larissa ainda mora com os pais neste momento e tal, mas daqui a pouco é isso, vai sair de casa, vai morar sozinha, ou vai morar fora, ou vai se casar, ou vai viver com alguém. É isso, é o ciclo natural da vida. A gente vai, e aí? E voltando à questão assim dessas escolhas, da sexualidade, a diferença maior faz na nossa vida ou na vida deste ser, né? Porque essas influências elas pesam bastante. E às vezes as pessoas, as crianças não se identificam de repente com o que eu tenho visto bastante, né? Por isso a nossa responsabilidade de estar aqui trazendo esse assunto tão sério, às vezes denso, mas que a gente precisa encarar de frente. Que às vezes a criança não tem se identificado, não tem se identificado com essas interferências, influências, expectativas. Além do outro dia também, e isso é um assunto que, como a Lari falou, tem assuntos até hoje que a gente fica assim, né? A gente fica assim, calma. É como se a gente precisa de um tempo para raciocinar, elaborar e evoluir. Mas a gente lembra, no Brasil teve um caso de hermafrodita, né? De criança que nasceu, ainda hoje tem. E como tem? Não foi? A gente leu também alguma coisa sobre isso, né, Lari? Pega o gancho aí, você também. Da identificação de gênero, né? São assuntos muito recentes isso, entendeu? Coisas que a gente estudou, sim, na faculdade, estudamos, mas hoje tá, assim, além, né? Tá cada vez mais precisando a gente estudar, a gente falar sobre esse assunto. A gente aprender juntos. Sim, eu acho que em outros tempos, assim, isso já existia, porque não é algo de novo que a gente está trazendo, mas cada época tem uma forma diferente de lidar. Então, sempre a sexualidade, né, que pode ser entendida hoje com mais clareza, com um conceito mais amplo, que envolve essa questão de afetividade,
de percepção do próprio corpo, né, de como é que quer se identificar, com a questão de expressão de gênero, né, que é a questão de vocabulário, vestimenta, né, gostos, né, atividades, hobbies. Então, essa questão muito dicotômica que já está se colocando por terra, tipo, isso é de menino, isso é de menina, não pode brincar disso. Ou, por exemplo, sei lá, a gente pode fazer até um link com as Olimpíadas, né? Que coisa mais interessante que é a questão do esporte, né? Como o esporte, ele é diverso e tão acolhedor nessas questões. Porque, se for pensar assim, um parênteses, né? Vamos inventar um exemplo aqui. A questão do Aham. skate. Que o skate pode ser vinculado mais à questão de meninos, né? Um esporte masculino, né? E na verdade a gente não viu, tinha aquela menina linda, né? Fofinha. Sim, Aquela menina que acho que ela tem a fadinha, ela 13 tem acho que 13 anos e é super feminina, né? Então, às vezes a gente tem essa coisa muito estereotipada, às vezes a gente passa esse sim, discurso para as nossas crianças, engessada, né? engessada, Sim, ai não, isso tu não pode, né? Ou levantando um outro link assim de um filme que eu amo de paixão, que é do Billy Elliot, ah, da questão do menino que queria dançar. Imagina dança, balé por um menino. Nossa, mas isso aí é um escândalo, né? E na verdade não é a questão de que se eu me identifico com questões que não são lá vistas, né, já culturalmente, não é enquadrado como, né, de um gênero ou de outro, isso significa, né, vai impactar direto na questão da minha orientação sexual. Não funciona assim. E às vezes as pessoas acham que é moda, né? E a pessoa que escolhe, ou a pessoa tá só se experimentando, tá só se divertindo, e ela não. Isso é coisa de quem não sabe o que quer. E vem uns discursos assim muito estranhos. E como isso gera sofrimento nas pessoas? Porque não é uma coisa que fica isolada, um comentário à parte. Isso chega no ouvido das pessoas como se elas colocando no paredão, como se elas fossem erradas, né? E é tão triste, né? Ainda tu vê essas questões assim que a gente também pode colocar como uma ideologia de gênero. Se tu não tá naquele padrão, então tu é uma pessoa estranha, né? Então, que lugar é esse que tu tá ocupando? Então começa a levantar várias questões da tua sexualidade que estão de fórum íntimo. E não é ninguém que tem, é o público que tem que decidir, votação, o que tu é, o que tu vai ser. Né? Isso é uma questão de votação. identidade da pessoa, isso faz parte da identidade da pessoa. Então, às vezes, é alguns discursos muito sérios, é o que a gente vê, assim, casos de adolescentes, de pessoas que tinham uma vida pela frente que foram mortas. Foram de uma violência absurda, que não pode ser concebível ou ainda famílias, né, viverem com essa dor de perder seus filhos, seus familiares, né, seus sobrinhos, de uma forma tão brusca, tão brutal, né? Então, tu vê, e são crianças, são adolescentes, e as pessoas são tão assim ainda como se fosse uma idade média de aquisição, né, de apedrejamento, de tocar fogo. Gente, que isso? Isso é É, muito preocupante, né? Porque uma coisa que a gente é, tá falando, é isso é de menina, isso é de menina, eu quero, né, não vai brincar de carrinho, porque, né, moças não têm que ser delicadas, recatadas, não podem falar palavrão, não isso, não aquilo. Para nós mulheres sempre tudo é mais difícil. A gente é polido Não pode, desde menino, cedo. menino não pode brincar de boneca também, mas quando cresce tem que ser um bom pai, tem que É. cuidar E como bem é que dos você seus aprende isso, né? filhos, né? Então, assim, são esses questionamentos, esses pensamentos, essas reflexões que a Larissa também está trazendo, que às vezes a gente tem necessidade de falar, de conversar com as pessoas, porque, gente, se nós que somos psicólogos não abrir também para a gente dialogar sobre isso, é difícil, volto a dizer, é difícil, mas a gente vai trabalhar sempre na crise, a gente tem que trabalhar com a prevenção do que a Larissa está dizendo,
sabe? Adolescentes que estão se mutilando, são adolescentes que estão se maltratando, que estão se suicidando, né? Por conta de situações assim que não encontra espaço para falar. Às vezes o adolescente, às vezes não, muitas vezes, o adolescente fala das suas questões íntimas com pessoas estranhas, mas não consegue falar com ninguém da família. Isso, assim, há uma dicotomia muito grande. Como assim? Eu sou da família e a criança e o adolescente não se sente à vontade de falar com uma pessoa que tem mais afeto, mais amor por ele? Entende? Por quê? Porque às vezes ele sabe desse padrão que a Larissa falou. Não, é porque a minha mãe, é porque o meu pai, é porque a minha família espera isso de mim. Então, como eu vou contra ao que eles esperam de mim, eu já sei, já está embutido de que eu não sou bem quisto, eu não serei bem aceito, eu não serei bem-vindo, né? E a gente às vezes se preocupa muito. Ai, mas o que a minha vizinha vai dizer? Ai, mas e aquela família, meus amigos? O pai que tá na empresa, de repente, nossa, gente, é difícil, mas a gente não vai poder virar as costas pro filho, entendeu? Se a gente virar as costas pro filho, a sociedade, o mundo aí, perverso, vai abraçar e vai, entendeu? Vai nadar de braçada, como diz a expressão, né? Levando outros caminhos. Então, assim, é o diálogo que vai fazer com que, de repente, o adolescente traz, não estou me sentindo bem, eu não sei, eu tenho sentido coisas diferentes e tal. Vamos lá, vamos aos poucos, porque, claro, para pai, para mãe, é difícil, é difícil. Vamos aos poucos, vamos conversando, vamos aqui amadurecendo junto essas questões, porque às vezes o adolescente também ele é tão imediatista, né? Então, se de repente se descobre, né, na sua identidade e tal, já querem sair. Não, tenha calma, cuida primeiro dos seus familiares, né? Amadurece, né, tudo isso. E depois você vai ter o respeito, vai viver o que você tiver que viver e com amor, com respeito, sabe? Essa igualdade que a gente está falando aqui, né, que até muitas, nossa, vários filmes, textos, Portugal está muito evoluído nisso, Portugal está muito evoluído na igualdade, assim, da gente fazer um trabalho, entendeu? Da gente incentivar de que não é só o homem, não é só a mulher que tem que ir para a cozinha. O homem também pode ir para a cozinha. Não é só a mulher que tem que varrer a casa, que tem que fazer isso. O homem também pode. E, gente, a gente já evoluiu bastante, evoluímos. Mas ainda falta muito. É desigualdade no trabalho, é desigualdade em casa. Então, se a gente também leva isso para as crianças desde cedo, com certeza teremos uma sociedade assim mais igualitária, mais respeitosa, num caminho assim de paz, de respeito, entendeu? Fazendo uma correlação disso que eu tô falando, por exemplo, com, com a escola, que é o nosso campo aqui também de trabalho, né, que a gente gosta, é igual quando você recebe uma criança que tem necessidade especial. Você tem que colocar aquela criança num campo de igualdade, de repente, com os demais. Você tem que incluir aquela criança em atividades lúdicas, pedagógicas, entendeu? Para que ela não se sinta desigual, não se afete com isso. Tem uma figura ilustrativa muito conhecida aí na internet, é onde as crianças estão ali no muro, assim, de um estádio de futebol para assistir o jogo, e aí tem um que tá num caixote maior, assim, ó. Por quê? Porque ele é pequenininho, ele é menorzinho a estatura dele. Então, para que todos ficassem, né, tivessem a igualdade, foi colocado um caixote. É isso que a gente está dizendo. Né? É claro que existem diferenças, a gente não está aqui sendo hipócrita também, de força, de repente, o homem, a gente precisa arrastar um negócio, o que custa? O homem vem aqui, ajuda, mas, entendeu? Buscar essa igualdade, que quando você tá nesse movimento da igualdade, o respeito vai junto. Ah, já falei demais. Mas eu acho que é bem isso, né? Eu acho que
pensando na lógica, né, Lu, do nosso. Pensando na questão de educação, né? Como a gente ainda tem muito que melhorar, às vezes, nesse sentido, porque a gente entende qual é o papel da escola, né? Que tem esse papel mais de estimulação cognitiva, né? Da questões intelectuais, o clássico, né? Ler, escrever e fazer cálculos, né? Mas para além disso, né? O papel social é tão importante da escola, só que a gente está vivendo tempos muito difíceis mesmo, né? Onde esses espaços de diálogo, esses espaços de reflexão, de ter esse desenvolvimento de um raciocínio crítico para tentar entender, né, esses modelos. Bom, quais os modelos, quais as referências que eu tenho? Ok, eu tenho essas referências, mas será que eu não posso me sentir no direito de questioná-las à medida que eu vou amadurecendo e que tem essa parte de formação de cidadania, né, de educação para a vida, não questões mais, né, básicas, que eu estava falando no início, assim, de leitura, de escrita, porque a gente sabe que isso é importante, não, a gente não passa pela minha cabeça assim que isso, né, tenha que ser desconsiderado, porque não é isso. Mas que outros temas estão sendo muito, né, colocados para escanteio, já estavam sendo colocados para escanteio e agora muito mais, porque a gente está numa questão de vai e volta, né? Para tudo, volta, não deu, já teve tantos casos dentro da escola, para de novo, volta. E a escola era o espaço, às vezes, que em casa, às vezes, essa conversa não era uma conversa que poderia ser aceitável, vamos dizer, para algumas famílias. Então, a escola tinha esse papel muito forte que eu ainda acredito, de acolher esses alunos com essas questões, com esse sofrimento porque para eles, por exemplo, para as famílias é difícil? É difícil tu tem teu filho idealizado, teu filho tenta corresponder às vezes, principalmente quando ele é menor de idade, tenta corresponder às tuas expectativas, e às vezes até quando a gente é adulto, a gente ainda fica nessa lógica, mas tenta corresponder às expectativas dos nossos pais e a gente vê que, opa, mas nisso aí eu não posso corresponder, né? E para as famílias, para o pai ou para uma mãe, bom, o que eu tinha na minha cabeça, aquela imagem que eu tinha do meu filho, vou ter que fazer um processo de luto para poder integrar essa imagem real. Então, entendendo que, não, segue sendo meu filho, segue sendo minha filha, mas, né, lá na frente, né, podem ter duas noivas, né, no casamento, dois noivos no casamento, e isso não impede, porque às vezes tem essas questões assim, raciocínios muito lineares, né? Ah, mas não vai poder ir. E os filhos, como é que vai ficar? A gente, quando casal homoafetivo consegue fazer adoção, consegue ter seus filhos, não é assim. Porque quando eles não podem formar uma família, né? É questão de afeto. Então, o que é interessante, às vezes, de pensar nesses casos, que quando a família pede o seu tempo, um pai e uma mãe precisam de um tempo para elaborar essa questão, mas eles entendem que, ok, filho, sempre vai estar abertas as portas da minha casa para ti, porque teu lugar é aqui, com essa família. Tu não vai ser posto para fora, tu não vai, né, vão fingir que tu não existe, vai pegar, cortar as fotos de família para fingir que aquela pessoa não existe. Não, é tão bonito aquelas histórias que tu vê, não, foi difícil para todo mundo, mas chegamos em um consenso que tá, podemos nos acertar assim, podemos viver ainda em família e tá ok. Mas o que a gente vê é que não funciona assim de uma forma tão simples, né? A gente vê muitos casos de abandono, de rechaço, e principalmente o que é mais difícil para essas pessoas, principalmente quanto mais novas elas são, quando a porta que fecha não é da sociedade, né? Nesse grande, né? Nesses grandes conceitos aí cristalizados. É de casa. É a porta de casa que
se fecha, que às vezes tem famílias que não, que rompem os laços, e as pessoas ficam 20 anos sem se falar, pela questão da sexualidade, né? Ou tem aquela questão, não, eu não me aceito, não admito que eu tenha, vamos pensar como se fosse uma condição, uma doença, que não é. Eu não admito isso, então a pessoa fica numa vida, uma questão infeliz, né? Ela adota para ela um modelo de vida que não é para ela. Então ela se força a casar, ter filhos e viver toda uma vida maquiada que não é real. Então, quando a gente pensa assim numa questão de prevenção, né, Lu, que nem tu comentou, a gente pensa assim, bom, lá na frente isso vai ter impacto. Sim, com certeza. Não tem um talvez, tem impacto e ponto. Então, se a gente não tiver essa abertura, às vezes eles não têm lugar nenhum essa abertura. Então, assim, é triste pensar que até a escola está perdendo o seu terreno, né, a sua força, porque ela está desestruturada, ela está perdida, nem sabe o que está fazendo, né, para poder entrar nos eixos, porque houve uma defasagem de diversas perspectivas, né, não só de aprendizagem. Sim. Mas nossos pequenininhos, por exemplo, de educação infantil, estão com dificuldade de alfabetização, mas não só alfabetização, né? É a questão de estão crianças distraídas, crianças que não conseguem se comunicar direito. Então, como é que lá na frente vão comunicar questões tão complexas e conseguir ter críticas sobre isso se elas estão perdendo o básico agora? Uhum. É uma conta cara que a gente está tendo em função da pandemia. Mas não é uma coisa que não tem como se recuperar, é algo que sim, a gente tem como correr atrás do prejuízo, né? Estando independente de qual porte da instituição de ensino, se é pública ou se é privada. E até acho que, né, Lu, também é o nosso papel, né? Não é porque a gente não está, né, de fato, vinculado, que essas conversas também não podem ser em outros espaços, né? A gente vê, é Exatamente. responsável por não ficar jogando aquela coisa, mas é responsabilidade dali, é responsabilidade de escola, é responsabilidade de não sei quem, né? Mas será que não é nossa também, como profissionais de educação? Exatamente, né? Porque a psicologia tem muito a ver com a educação do humano, esse desenvolvimento que a gente estava falando. Então, é nosso papel também adentrar nessas questões mais difíceis de cunho, assim, que requer quebra de paradigmas, quebra de cultural, de padrões, né? A gente entende o quanto é difícil, porque a gente traz uma educação até agora e quando a gente tem filhos, quando a gente convive, enfim, é evolução, né? É a evolução de uma sociedade. Não é só para quem tem filho, é a evolução de uma sociedade, né? Conviver, mesmo para quem não tenha, conviver com algo que você vê e causa estranheza para você, por que sempre vai causar estranheza? Porque sempre esse preconceito enraizado e as pessoas têm, assim, emitido violência, né, verbal muito grande nas redes sociais aí e a esse respeito, entendeu? Você vê, teve aquele caso também de um adolescente, né, que ele fez um vídeo com um colega, não sei se brincando ou era parte da dança, se olhando, se encostando, não sei, e propagaram que ele era gay de repente. E por conta disso o menino se sentiu pressionado e foi lá e se suicidou. Então, assim, agora tá tendo até essa lei Lucas. Eu esqueci o nome do menino, Lucas Santos, se eu não me engano, Lucas Santos. Por conta dessa violência verbal, entendeu? Então, cuida no que você vai falar, no que você vai comentar, seja mais empático, acolha de repente se a pessoa está querendo se comunicar daquela forma, e até mesmo essas que se comunicam com essa violência toda também estão dizendo muito sobre si. Acham que não, mas estão dizendo muito. É isso que você carrega dentro de você? É só esse ódio, propagando esse ódio, esses palavrões e sei lá. Gente, faz diferença na sua vida
o que que o menino, a diferença, né, vai fazer diferença na vida do menino, da família, daquele menino. Então respeita em primeiro lugar, entendeu? Então assim, a gente tá aqui falando dessa educação sexual, porque eu até tinha lido aqui um texto que a gente escreveu, Lari, que é assim, ó, a orientação sexual, ela se propõe a fornecer informações e a propiciar um espaço de reflexão e questionamento sobre posturas, tabus, crenças, valores a respeito de relacionamentos e comportamentos sexuais. Procura também ajudar os envolvidos a terem uma visão positiva e transparente da sexualidade, a desenvolverem uma comunicação clara nas inter-relações, a sentirem-se à vontade para elaborarem seus próprios valores, a partir de um pensamento crítico, a fim de tomarem decisões responsáveis a respeito da vida sexual. É preciso que esse assunto seja tratado com mais naturalidade, tendo em vista que ele faz parte de qualquer desenvolvimento humano, né? Todos nós passamos por isso. Então, assim, levar a orientação sexual também para as crianças é uma prevenção. Não pensem em vocês que assim, elas estão estimulando, nossa, olha lá, as duas estão. Não, nós não estamos estimulando, nós estamos orientando. O cunho aqui é de educação, né? E não de estimulação, é de educação. Porque quanto mais a criança tem orientação em casa, na escola, de psicólogo, dos adultos que ela convive, mais ela pode se proteger de predadores que estão por aí só esperando a vulnerabilidade de uma criança para poder tocar nela, para poder aliciar ela, entendeu? Então essa conversa é do que a gente vê, né, diante das pessoas que se aproximam, precisando de cuidados, precisando de cuidados de um dano psicológico que foi causado. Então a gente um alerta, é um papo, é uma roda de conversa para que a gente pare também de colocar alguns assuntos embaixo do tapete. Não, nós estamos aqui, a psicologia, né, aqui representada por nós duas e tantos outros colegas que a gente respeita e professores, nesse movimento de fale sobre o assunto, não se cale, não finge que não tá vendo, né? A gente conhece as crianças, a gente sabe o jeitinho de cada um, sabe? Vamos ter empatia com isso, vamos respeitar, vamos falar do assunto. Procure saber o que, que a criança está sentindo. Por que, que tem tantos pais, né, que com medo de ouvir, ou medo de saber, ou medo de lidar com aquilo, não tem recursos talvez o suficiente para lidar com aquilo, e tudo bem, porque a gente não vem pronto no mundo. Não perguntam, não se aproximam, não deixa aquela situação ali, não vou mexer com aquilo porque senão, né? Então procurem ajuda, procurem um profissional adequado para estarem junto com vocês. Como a Larissa falou, a gente não tem resposta pronta. A gente vai construir os recursos emocionais juntos com vocês para lidar com aqui e com agora. Entendeu? Porque a vida é feita disso, de emoções, né? De tantas emoções, como diz Roberto Carlos, né? São muitas emoções. E que bom que a gente está aqui para evoluir, todos evoluírem, né? Então, né, Lu, quando a gente pensa, né, em até... por isso que às vezes a gente tem que cuidar, né, com os termos, porque se apropriar cada vez mais, porque é um vocabulário extenso, cuidar dos termos para que eles sejam colocados de uma forma que é exatamente o que eles significam, né? Então, quando tu vai falar na questão de sexualidade, às vezes ainda as pessoas pensam de uma forma muito restrita, né? Sobre a questão... vamos falar então de prevenção às ISTs, que antes a gente te denominava de IST, era o termo, né? Agora é IST, que é infecções transmissíveis, sexualmente transmissíveis. Mas, então a gente tem que cuidar também com esse vocabulário que vai crescendo, se apropriando disso, indo pesquisar primeiro, antes de condenar e dizer que aquilo está errado, mas procurar saber mais sobre isso, né? Hoje tem muito mais conteúdo acessível publicamente do que tempos atrás, né? Antes era
tinha que tatear para pegar um livro, alguma reportagem, algum documentário. E hoje tem materiais belíssimos, coisas fantásticas, né? Então não é só falar sobre prevenção, HIV, AIDS, sobre a gonorreia, uso de camisinha. Também é importante? É, também é importante. Mas é só isso que é sexualidade? Não. É a questão de crítica dessa construção social de gênero, expressão de gênero, e vem a questão de orientação sexual, o que de fato representa, o que é aquelas letras bonitas daquele arco-íris da comunidade LGBTQIA+. O que de fato é Ai, aquilo? Não é só porque é colorido que é bonito, mas o que é? Qual é a sim. representatividade que está tendo hoje, né, em A gente vai ter que comerciais, fazer a outras mídia? lives, né, para trazer todas essas orientações A também que a questão gente da está mídia, estudando. novela, filmes, documentários. Então, essa representatividade ela está mais aparente, está sendo posta aí como um tapa na cara da sociedade, tipo, não tem por que esconder, né? Ó, Não é tem um até um assunto comentário aqui, ó. que falta falar mais, né? Porque material tem. Tem. Olha, nosso tempinho também já tá acabando e realmente a gente tem que falar mais ainda, ó. Tem um comentário aqui, ó. A criança que não tem orientação hoje, amanhã pode ser a pessoa que não se aceita e vive num casulo eternamente por falta de abertura, ou até mesmo o adulto que machuca o outro e ele, por ele ser diferente, né? Então, o quanto que o diálogo, ter empatia com isso, conversar, faz total diferença. Ah, com certeza, porque a gente estava Falando falando da Lu também. Santos mesmo, aquela lei que eu tava te Ah, eu vi falando. ali. Mas o que a gente estava falando, né, Lu? A questão de prevenção de abuso infantil. A gente pode trazer outras temáticas, né? Vai abrindo outras janelinhas de temáticas, né? Às vezes mais polêmicas do que própria Uhum. construção de gênero, que é a questão de violência doméstica, igualdade de gênero, né? A questão de, sim, né, da prevenção mais de educação sexual mais clássica e tradicional, ali quando a Uhum. gente faz para o ensino médio, para os adolescentes. Mas é uma conversa que vai, à medida que eles vão amadurecendo, são níveis de conversa diferentes, né? Exatamente. É de ter a crítica sobre qual do entorno, né? Então, a gente pode pensar tantas coisas, né? Então, o lugar da mulher, empreendedorismo feminino, diversas temáticas super interessantes, né? Da gente poder, se a gente fosse pensar assim, né? Daria um ciclo de palestras infinito. Exato. Todo Vamos ano ia se então, né? retroalimentando. Vamos marcar a próxima, vamos ver o que o pessoal achou aí. Teve algumas participações aqui, mas a gente estava tão empolgada falando e passou, eu não consegui ver todas. E a gente marca, né? A gente faz algumas outras lives também falando sobre isso. Acho que é importante. Não sei se vocês queriam, né? A gente é acostumado a falar bastante. Sim, não sei se vocês queriam deixar mais alguma pergunta, ou deixem aí para nós se vocês querem que tenha mais, que a gente continue na mesma temática, mas por outras perspectivas, né? Então deixem algum sinal aí para nós, algum feedback Também depois nesse. no comentário, pode deixar. Uhum, Eu tô cuidando aqui no tempinho, ó, que falta 1 minuto e meio para acabar. uhum. Então, já vou me despedindo enquanto alguém de repente quer falar alguma coisa aí. Adorei essa roda de conversa. Eu acho que numa próxima vez a gente pode incluir sim aqui uma terceira pessoa, né? Olha aí, tem um comentário, lê aí, Lari. E pra gente expandir, né? Essa temática. Seguimos. Se vocês querem, a gente segue. Assunto não vai faltar, prometo. Olha lá, é importante demais para nossa sociedade. Arrasaram. Parabéns, Verônica. Gregory, parabéns. Abordagem muito esclarecedora, ótima live. Obrigada, gente, pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente até agora, né? E a gente vamos elaborar a próxima, né, Lari? Sim. Podem ir deixando aí exatamente.
alguma coisa que vocês queiram que seja abordada, para o pessoal também que vai ver depois, já deixar esse recado para o pessoal que vai ver depois, a live vai ficar no perfil gravada, que, né, estamos com o canal aberto de diálogo, a gente não vai se fechar e não vai se intimidar com pedidos, Para trazer os assuntos aqui. tá bom? Então tá bom, minha Tá querida, muito bom. Lu, obrigada. sempre é muito bom falar contigo, então, Obrigada, beijo. amiga. Beijo, Boa até noite a para próxima. todo mundo, Boa né? noite para todo Voltamos mundo. em outro momento. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau.